A nobreza consiste exatamente na capacidade de renunciar ao presente pelo futuro. Você acha que tem algum marido ou alguma esposa que não tem vontade de fazer uma aventura? Todos têm. A questão é se você, tem noção de que se você fizer o que você quiser, você vai perder uma coisa. Exatamente. A preferência temporal. Inclusive, o Seyfedin, que foi o cara que popularizou essa ideia, faz carnívoro, acho que há 8 anos, né? O Seyfedin Amos, ele defende que, inclusive com dados estatísticos e tudo mais, que a preferência temporal é mais determinante para o sucesso, a saúde, a felicidade de uma pessoa do que o próprio QI. É melhor você ter 30 pontos de QI a menos e se controlar do que você ser um gênio que come porcaria e usa droga, não é isso? Sim. Você tá falando da dieta, essa dieta interfere no QI alguma coisa, de alguma forma? Nunca vi nenhum estudo a respeito. Não tem nada a ver não, né? Rapaz, na idade adulta, eu duvido, sim. Mas na infância eu acho que a falta de proteína é determinante. Ah, não, sim. O quê? E estudo sobre isso, a gente tem bastante, sim. A ausência de proteínas e certas gorduras no desenvolvimento, tanto na gravidez, quanto na primeira infância, rapaz... Essencial, Porra, o quê? Essencial. Mas você falou que no cognitivo, sim? No cognitivo, sim, porque na verdade um excesso de carboidrato, uma dieta com excesso de carboidratos tem um excesso de produção de insulina, e a insulina costuma deixar a gente letárgico. Por isso que depois de uma macarronada você se sente com vontade de deitar, e geralmente depois... Verdade. E depois de um prato de carne você não tem necessariamente essa sensação de letargia. E quando a maioria dos estudos que são feitos com jejum mostram que jejuns a partir de 18 horas já são suficientes para aumentar a melhora da cognição, a melhora da acuidade, a melhora da rapidez do raciocínio. Até os sentidos, meu irmão. Todos os sentidos. Jejum total ou jejum de carboidrato? Não, jejum total, só com água. Porque tecnicamente o seu corpo entra em alerta, né? Você tá sem comer, então você tá precisando comer. Então nas primeiras horas a gente sente desconforto, mas nas horas seguintes, então os nossos sentidos são aguçados para que a gente possa achar esse alimento que a gente tá procurando, né? Pra mim o pior é o terceiro dia. Pra mim o pior é o mas terceiro dia. Mas depois do terceiro dia, depois já fez um maior? Já, mas o desconforto pior é o terceiro dia. Você já fez jejum de 3 dias, Magnata? Já fiz uma semana, mas o pior é o terceiro dia. Uma semana na água? Cara, pra mim no terceiro dia... Uma semana na água. Água e sal. Sal, sim. No terceiro dia eu tava convencida de não comer mais. Terceiro dia pra mim é o pior, eu já tava adaptado. Algumas vezes já fiz de 3 dias. Entre 48 e 72 horas pra mim é o pior, velho. Então... então, o corpo tem uma primeira chamada... de quanto você tem de carbo antes. Uma coisa você tá comendo banana e parar de comer, e a outra você já tá numa carnívora e parar de comer. Exatamente, que é mais fácil. É muito mais fácil. Quando você faz uma dieta baixa em carboidrato, você tem muito mais facilidade de ficar em jejum. Porque você não tem esse pico e rebote de insulina, que é justamente o que gera essa fome. A gente tem fome principalmente, não é a única coisa que gera fome, né? Mas baixa nos estoques de nutrientes, mas principalmente a baixa nos níveis de insulina. Quando você faz uma dieta que é baixa em carboidrato, você já não tem níveis de insulina muito altos, né? Picos de insulina no sangue. Então você sente menos fome. É homóloga às mesmas regiões do cérebro da cocaína, velho. Exatamente. Tipo assim, pico de insulina, ele dá uma euforia do caralho, ele dá um prazer do caralho, é maravilhoso. É quando você come uma macarronada, um doce. Leite condensado é ruim, brigadeiro é ruim. De jeito nenhum. Cocaína é ruim mesmo. Alguém vai dizer que cheirar cocaína é maravilhoso, meu irmão. Tem que ter um preço, quanto mais come, mais come. Quanto menos come, menos come. Tanto que quem não gosta de doce, não gosta de doce. Quem come doce demais, gosta de doce. Mas quem não come, não come. Tem a ver também com algumas bactérias que a gente tem dentro do estômago, não? Do intestino. Do intestino, exato. Sim, tanto que o transplante de fezes é o futuro do estudo da medicina. Ou da microbiota. Você tá brincando. Transplante de fezes? Sério? Tem estudos. Tem um estudo. Tem irmão gêmeo, gordo e magro. Você tira a merda da barriga do magro. Exatamente, e muda. Tem estudo. Os caras conseguem fazer estudo que eles pegam a microbiota do cara aqui no Brasil, hoje às 4 horas da tarde. Eles botam esse cara num avião, colocam ele lá na Argélia, às 10 da manhã. E a microbiota dele muda. E só pela mudança na microbiota dele, já muda tudo no corpo dele. Comportamento sexual, inclusive. Tudo. Eita. Comportamento sexual muda. O comportamento sexual muda. Tem um livro, acho que é 20% humano, você já viu eu falar nesse livro? Não. Esse livro, inclusive, traz literatura ampla, dizendo que no mundo inteiro, historicamente, eles começaram a fazer estudo de DNA entre pai e filho do mesmo cemitério, do século 8, 7, 10, pra ver quantos por cento dos cornos tinha, quantos por cento era criado com o nome de outra pessoa, não é isso? E historicamente, no mundo inteiro... faz um troço desse, né? Quem tá em casa e fala, já sei o que eu vou fazer. Não, porra, mas não é interessante saber se em cada época corre a porra toda, não é uma coisa... E o material tá ali, dizer DNA com o nome do cara e tal, né? Diz que historicamente no mundo inteiro entre 6% e 8%. Ile-de-France sempre foi acima de 18% e com épocas acima de 24%. Aí o cara falou, não, como é que pode, velho? 20% dos filhos não é do cara, que porra é essa e tal? Aí os caras... O povo era sério naquela época, não é? Não, mas tipo, séculos é assim, naquela região, naquela central ali da onde tem Paris e tal. Aí os caras descobriram que isso começou quando eles começaram a ter infestação de gato com toxoplasmose. O toxoplasma
Ele precisa, no ciclo dele, fazer o roedor perder o medo do felino. Ele precisa fazer o hospedeiro se matar, ter medo, parar de ter medo. E as pessoas também, que tem alguns tipos de toxoplasma, dependendo de onde for alojado e o desenvolvimento do parasita, ele faz as pessoas pararem de ter medo. A mulher que não tem mais medo, ela tem mais ou menos possibilidade de adultério. Não, muito mais. Muito mais. A microbiota não interfere em seu comportamento sexual pra caralho, não é isso ou não? Isso é amplamente comprovado. Esse livro acho que é 20% humano, pesquisa aí. 10%. Ele é 10% humano, né? Ele não diz isso da cabeça dele, ele tipo demonstra com um montão de tese de doutorado, um monte de coisa, velho. Impressionante. Como é que você sabe tudo isso? Não, mas a epigenética antigamente se achava, na medicina, nas ciências, que quando a gente dominasse o genoma, tava resolvido 90% das doenças. Tive que não resolveu porra nenhuma. Agora a epigenética é outro nível, tipo, 100 vezes mais complicado, né? Hoje em dia, você entender de comportamento, alimentação, ginástica, pô, você tem que entender de epigenética, não é isso? Exatamente. Tem um cara, inclusive, recentemente, que fazia carnívora, que acharam 70 cepas no cara que nunca tinham sido catalogadas na fezes do cara. Como é o nome do cara? Esses atletas aí, tem Shawn Baker, você já viu o Shawn Baker? Não sei. Tem um coroa de 60 anos, velho, que tá 12 anos só comendo carne, ele bota os exames dele de 15 em 15 na internet. Shawn Baker. 70 cepas? É um fortão. Não é esse. Esse Shawn Baker é um fortão. Um fortão, já vi mas o cara tem 69 anos, meu irmão. O cara é forte pra caralho. Só come carne crua ali, né? Hulk. Mas ele come crua. Só come carne crua. Tem um dia na semana que ele come peixe cru. Peixe ou carne crua por causa da vitamina C, não é isso ou não? Ele é médico. Então, porque um dia na semana só? Porque a vitamina C é uma questão na carnívora. Por isso que a gente tava falando antes do teu amigo que tá fazendo carnívora, eu falei que não adianta fazer carnívora de segunda a sexta. Porque quando uma pessoa não come nenhuma fonte de carboidrato, a necessidade de vitamina C dela diminui drasticamente. Mas se ela tiver qualquer tipo de fonte de carboidrato, essa necessidade de vitamina C volta a existir e não vai ter como ingerir, porque a pessoa tá comendo pouquíssimos fontes de carboidrato. No caso dele, isso não acontece. Então, uma vez por semana, ele tem essa necessidade suprida. Ele vai pôr a carne de peixe que tem a vitamina... Ele não tem uma necessidade de vitamina C muito grande, porque ele não come fonte de carboidrato. Entendeu? É diminuída. Esse agora, se o cara faz isso de segunda a sexta, entendeu? E de sábado ele vai lá e come um bolinho... Ele se sabota. Aí ele vai dar errado, naturalmente. Como toda dieta, né? A ideia é que a dieta seja feita... Não, mas o Miorim tá comendo só carne certinho e ele tá emagrecendo. Gente, eu tô incrédulo com essa parada de vocês de ficar 3 dias de jejum. Esse regime de fome que a Lara tava mencionando... Desculpa interromper. Esse regime de fome que a Lara estava mencionando, ele depende de um hormônio chamado grelina. Que ninguém sabia que existia 20 anos atrás, meu irmão. Exatamente. Ninguém sabia que existia esse hormônio. Tipo assim, a humanidade só descobriu recentemente qual é o ciclo do hormônio que faz o cara sentir fome na hora que ele tem costume de comer. E a grelina tá ligada ao mindset, pra você ter uma ideia. Os caras conduziram um estudo faz pouco tempo. Olha que interessante que foi isso. Eles pegaram uma turma e deram... Porque a grelina é um dos hormônios que te notifica que você tá com fome ou não, da sua saciedade. Então, a sua saciedade é dependente do nível, da quantidade de grelina que você consegue secretar. E aí, eles pegaram essa galera e deram pra essa galera um milkshake. E junto com o milkshake tinha a descrição do que tinha nesse milkshake. Então, tava escrito lá, olha, esse milkshake ele tem leite vegano, ele é sem gordura, ele é sem açúcar e ele tem 180 calorias. Tá escrito isso, tome o milkshake. Essas pessoas tomaram o milkshake. E aí eles analisaram quanto da grelina era secretada, ou seja, quanto que elas estavam satisfeitas. Aí, no outro dia, eles pegavam essa mesma galera, dava pra eles um outro milkshake escrito, olha, esse aqui é com gordura, com açúcar, com caramelo, e esse aqui tem 680 calorias. E essas pessoas tomavam, e aí eles viram que a secreção de grelina nessas pessoas mostrava que eles estavam muito mais satisfeitos. Só que, pasme, nenhum dos dois era aquele milkshake que estava descrito. Os dois eram a mesma coisa, os dois tinham 300 calorias, mas a reação da secreção da grelina para as pessoas foram diferentes, porque elas pensaram que era aquilo. Então não é um hormônio que é só manipulável pelo que você come ou não, mas ele é manipulável pelo que você vê, pelo que você está pensando. E é por isso que o assunto total é que a gente chama mentalidade de mindset de um nome chique para poder ficar melhor, né? Mas essa mentalidade é um negócio tão importante, porque ela é capaz de modificar a secreção de hormônios no seu corpo. E é engraçado que isso é uma coisa cristã, inclusive, porque Cristo disse que a única coisa que não cabia ao homem era salvar a própria alma, mas a cura era possível. E ele deu exemplo. Qual foi o exemplo que ele deu? Foi o jejum ou se encher de comida? Exatamente, 40 dias de jejum. Porra. Porque quando ele foi ser batizado, João Batista, eu vou batizar você é Deus, ele vinha dar um exemplo, não é isso? Pois é. Eu vim cumprir a lei, não é isso? Com água e com fogo. Mas será que é possível uma pessoa ficar 40 dias de Meu padrasto fez 40 dias.
Só com água, mas só? Não, aí ele fazia caldo de ossos junto, porque a partir de até 3 dias, só água, a gente tá tranquilo. Quando eu orientei como nutricionista, quando eu orientei jejuns mais longos, quando era jejum de uma semana, 10, 15 dias, eu começava... Dá dor de cabeça, né? Sem sal, dor de cabeça. Sem sal. Então aí fazia um caldo de ossos, ou às vezes um caldo, só o caldo de ossos já é suficiente, com um pouco de sal. Você fez isso, você chegou a fazer eu orientei jejuns mas assim. Seu padrasto fez 40 dias. Você manda o cara tomar sal de cozinha ou aquele negócio de potássio, como é o nome? De cremor tártaro, que às vezes o cara manda, né? Que tem potássio e tal. Sei. Você bota aquelas proporções? Não, eu fazia caldo de ossos com sal já tem tudo, né? Já tem tudo. Não precisa gastar dinheiro com suplemento específico. Nem ser do Himalaia, nem nada. Caldo de ossos normal. Um tutano ali, um pedaço osso de mesmo, osso pescoço de galinha e osso de... Exatamente. Deixa fogo baixo, horas, passar a soltar tudo. Muitas horas, deixa ali 8, 12 horas casa ficar com cheiro de galinha e tal. Exatamente. Só que todas as pessoas que eu orientei pra isso, elas faziam com um propósito. Nunca era emagrecer. Então eu orientei um yogini. Mas emagrece demais. Muito. Meu padrasto na época perdeu o quê? 20 e poucos quilos em 40 dias. Mas não dá um efeito sanfona, a hora que ele volta, ele engorda tudo? Não necessariamente. Olha que interessante. Um dos estudos mais legais que tem sobre jejum foi de um cara que fez um jejum de 388 dias. Não, esse que 382, desculpa. Esse estudo, escuta que interessante. Esse estudo sempre esteve na gaveta do meu consultório, porque quando eu falava de jejum para um paciente, ele falava era impossível, eu tirava esse estudo e mostrava para ele. Então, como que foi? Os caras começaram a conduzir o estudo e ia ser só 5 dias. O cara era obeso. E aí eles iam conduzir por 5 dias e iam ver como que esse cara se comportava. Só que no 5º dia esse cara tava tão bem que ele falou, não, vamos estender mais. E aí vamos estender mais 15 dias e mais 30 dias. Então, a partir do 5º dia, eles faziam suprimentos de micronutrientes. Então, macronutrientes são carboidrato, proteína e gordura, micronutrientes são as vitaminas e os minerais. A partir do 5º dia, eles começaram a fazer a suplementação de vitaminas e minerais, mas o cara não comia. Seguia vida normal. Vida Angus normal. Barbieri, não é isso? Exatamente. Angus Barbieri. Esse cara tomava chá e café. Exatamente. Só. Ele ficou... A gente tá falando do porra, efeito o cara sanfona, morreu né? com quase 70 anos. Ele ficou 382 dias em jejum. Qualquer pessoa pode pesquisar esse estudo agora. E aí, quando ele voltou a comer, eles disseram, bom, agora vamos ver o efeito sanfona, né? Porque antes ele pesava... Puta, eu vou errar, mas ele... quase 200 quilos. Era quase 200 Perdeu quilos. mais do que ficou. Ele ficou... Acho que ele terminou o estudo com 90 e alguma coisa quilos. Quando ele voltou a comer, ele ganhou 6 quilos. E foi só. Porque existe um 6 ciclo. quilos. Existe um ciclo, uma quantidade que vai ter de bosta dele, né? Ou não? 6 quilos. Porra, não tinha nada ali ou não? 6 quilos é a quantidade de glicogênio muscular que os seus músculos a diferença estão... fisiológica, Exatamente, é uma diferença fisiológica só pra comer. Então não teve efeito sanfona. Com esses dias assim, por que a galera morre de fome? Tem gente que fica sem comer e morre de fome. Existe adaptabilidade. 7 dias, é preciso fazer adaptabilidade. E tem pessoas que morrem de jejum por inatividade física. Se você não se alimentar e não fizer atividade física, você morre mais rápido do que você fizer atividade física. E fora que a maioria das pessoas que morrem no jejum morre por alguma doença oportunista. Alguma coisa que aconteceu em adjacência ao jejum. Que mata você cardíaco, porque você diminuiu a atividade física e tem um desequilíbrio hormonal. Você não tá no seu ciclo normal de hormônio catabólico e anabólico. Se você não fizer atividade física, você morre mais rápido. Não, e fora que se você tiver um fígado comprometido, por exemplo, e fizer jejum, você pode morrer. E a reintrodução, acho que o que mata mais é a reintrodução. A reintrodução alimentar mata mais. O que mata mais. E desequilíbrio eletrolítico. Você Depois fazer jejum come, e não consumir os sais corretos. Se chega no hospital uma pessoa que tá sem comer há 30 dias, eles não dão comida pra ela. Eles dão primeiro uma para-interal, depois uma interal. Primeiro sais, exatamente. Porque senão a pessoa morre. Caraca. Não tem os pressupostos parecidos? Mas não precisa ir no extremo. Não precisa ir no extremo de 30 dias, 3 dias. Uma prática de jejum de 16 horas, 3 vezes por semana já é benéfica para os estudos que começam a falar. Os estudos começam a falar em benefícios a partir de 16 horas. Então, 16 horas... 3 vezes por semana você tem que fazer. É no máximo, para começar a ver resultado. É pular uma refeição. É você almoçar, não janta hoje e amanhã tomar café da manhã. Que tipo de resultado que eu vou ver? Você vai ver a perda de peso, você vai ver o emagrecimento, o aumento da cuidade, o aumento da atenção, aumento da atenção. Redução de doença autoimune, né? Redução de doença autoimune, aumento da longevidade. Eu tava vendo alguma coisa sobre dietas. A diminuição da resistência à insulina. Todos os indicadores inflamatórios. Todos os indicadores inflamatórios, hepatotóxicos. Que a partir de 50 anos, as pessoas devem ter só uma refeição por dia? A longevidade está intimamente relacionada a jejum. Sobre isso. A testo cai. Uma? A partir do terceiro, quarto dia. A partir do terceiro, quarto dia, sua testo vai cair pra caralho. Agora, na hora que você reintroduzir a alimentação, vai dar um pico maior do que era antes. Exato.
Então, porque inclusive a perda de peso então o ideal teste. depois de 50 anos é alimentar e mais, então. Não, mas vem cá, você quer... Já tá baixo. Você já tá... Meu irmão, existe... Já tá na hora de aposentar um pouco. Não, já tá. Não, Você já pegou necessidade, meu irmão. O cara que tá sem comer há 5 dias, é difícil que ele fique pensando em sexo, né, velho? O sonho dele vai ser com hambúrguer e pizza, é uma preferência temporal, né? É picanha mesmo, Tanto é que os estudos feitos sobre jejum e ramadão mostram a diminuição da fertilidade. E, na verdade, não é a diminuição da fertilidade, mas é porque os caras passam vários dias em jejum, então, naturalmente, eles têm menos relações sexuais. Não, mas uma refeição por dia não chega a ser uma dieta, seria só um controle. Porque eu posso assim, ingerir, sei lá, em uma refeição só, sei lá, 3.000 calorias, talvez. Pode, aí uma vez então, por dia, mas eu como. Mas entre cetose e você comentar que 300 com o atleta espalhado, a gente não. faz isso. Então, com o atleta de fisiculturismo, por exemplo, que eu orientava, ele fazia jejum e comia no período em que ele estava comendo mais do que ele comeria se estivesse comendo durante o dia todo. Mas porque a gente tinha um objetivo com isso. Sim. Então, o objetivo é que ele não perdesse massa magra, mas que ele passasse mais tempo com essa insulina baixa. Não chega a entrar em cetose porque precisa de muitas horas para entrar em cetose. Depende do nível de atividade e quantos o cara come, né? Exatamente. Agora, uma refeição ao dia, o cara passar 24 horas sem comer, dependendo do cara consumir de caloria no dia anterior, né? Agora, uma coisa que eu ia perguntar é o seguinte: você teve contato com o Jordan Peterson, não é isso? Eu tive. E ele fez várias carnívoras, porque ele começou com o negócio de ver não sei o que lá e tal. E a filha dele, rapaz, outro cara que não soube criar filha, né? Isso, o cara gênio, né? E a filha do cara. E a filha do cara não cara vadia, né? Filhos, Tipo, casando com o cara. Fala assim dela. Mas, rapaz, o marido dela cuidou o marido dela cuidando da véia, da sogra com câncer, velho, ela dando pro mega share de corno, né? Casa de Ferreira e espeta de pau, né? Mas, rapaz, é isso. Mas é isso. Ela inclusive, aqui em São Paulo, teve um cara que já tomaram o CRM dele várias vezes e devolveram. É Cícero Coimbra, você já ouviu falar do protocolo de Coimbra? Que eu ouvi falar do protocolo, mas não conheço ele. Rapaz, ele inclusive perdeu o CRM, judicializou e voltou. O cara salvou a vida de muita gente com um negócio de altas doses, com coisas alternativas, como a gente tá falando aqui. Como vocês devem ter enfrentado vários problemas com o seu conselho de classe também, né? É isso. E também, além de tratamentos com altas doses de vitamina D, com naltrexona, com um monte de coisa que existe. Rapaz, essa é a coisa mais simples que existe. É só você eliminar tudo que potencialmente possa fazer mal. Agora eu queria perguntar o seguinte: o Jordan Peterson faz o esquema do leão, que não tem ovo, que não tem galinha, que não tem porco, porra nenhuma, igual a Micaela, não? Ele faz, sim. É Micaela o nome da menina, não é isso? Micaela, é. Isso. E o cara, imagina o cara cuidando da sogra com câncer, velho, e ela com o Ricardão, velho. Ele come T-bone steak todo dia, toda hora, e é só isso e mais nada. Não, mas todos os ruminantes, não é isso? Sim. É cabra, como é bode. Mas ele falando que é T-bone steak só e ele não tem um dia na semana que ele come peixe cru, essas coisas, não? Eu não sei, viu? Víscera crua, ele come como vitamina C? Não, então, mas aí a necessidade de vitamina C dele é muito diminuída se ele não come carboidrato. Isso, mas se não tiver nada que não seja cozido, também é quase zero consumo, não é isso? Exatamente. Mas a necessidade é muito pequena. O Shawn Baker, ele tá há 12 anos. Shawn Baker bota o exame na internet a cada 15 dias. E o cara tira um dia na semana, que é o órgão cru, o fígado cru, não é isso? Porque uma carnívora bem feita... uma carnívora bem feita tem que ter vísceras. Tem que ter vísceras. Pois é, por isso que não precisa... Víscera crua é foda, fígado cru é o risco de pegar um verme. Mas vocês entendem que nós estamos falando de um extremo? Não precisa fazer carnívora. Mas a senhora concorda que tem verme no salmão cru ou não? Não, sim, o peixe cru tem risco de verme ou não? Pra caramba, de parasitas, qualquer carne crua. Pode mandar um peixinho cru, daí de boa. Né? Mas o risco também tem isso. Tilápiazinha, você manda cru. Eu não sei se tem vitamina C na tilápia. Eu não sei se a relação com o negócio de pele e tal, tem que ver. Inclusive, tem esquema de congelamento que mata o verme, não é isso? Não tem um negócio desse? Congelamento profilático a partir de 24 dias, se não me engano. E não mata a vitamina C. Não tira a vitamina C. Eu faço isso com os meus gatos. Meus gatos comem com congelamento profilático, meus gatos eles fazem alimentação crua, natural, com ossos. Olha só, velho. Os bichos são chiques, viu? Vou te falar. E aí, caramba, Magnata, você sabe muito de nutrição, sabe velho. muito de nutrição. O que da putaria da vida pessoal da galera também. Vocês sabiam que o Kenny Reed dava pro cara com o marido em casa, velho? O Cook? Esse eu sabia. Com o marido em casa é lascar, não é não? Eu não tava sabendo. O que importa é a felicidade dela. Você ama ela tanto, vai deixar ela feliz, hein, Rodrigão? Deixa ela. Dentro da sua cama lá, imagina uma porra dessa, velho. Eu vou te falar. Eu não esperava nada menos. O quê? Não esperava nada menos.